Até que enfim, vi do Dolphin Mini. Eu já havia até desistido porque eu tinha juntado as informações em janeiro. Então, atrasei um pouquinho, né? E já lançou o carro e tal. É, já tem muita informação sobre o veículo. Eu vou fazer um apanhado rápido sobre algumas coisinhas. Mas tem muita coisa também que dá pra trazer nesse vídeo que é exclusiva daqui do canal. E é isso aí, fica aí no vídeo. No final do ano passado surgiram alguns vídeos aí mostrando o Cielo desmontado. E assim, algumas coisas me chamaram bastante atenção. Uma delas é o isolamento acústico. O carro ele tem revestimentos acústicos em todas as partes. Na parte de baixo mesmo, ali logo abaixo do motor, tem uma peça plástica de isolamento, que é justamente para evitar ruído de vento, pedrinhas, alguns ruídos do asfalto. Outra parte também, entre as rodas ali no paralama, tem isolamento acústico. Nas portas também tem isolamento acústico. Claro que assim, não é um carro premium, né, em termos de isolamento. Tem ruído de vidro, né, de vento nos vidros, assim como o Dolphin tem. Mas é um carro que com certeza é acima da média. Então se a gente compara aí com os subcompactos e até com os compactos que são vendidos aqui no Brasil, podemos dizer que o Dolphin Mini talvez seja o veículo com o melhor isolamento acústico que nós temos aqui no mercado. Agora também, uma outra coisa que chamou bastante atenção foi a construção do veículo. Ali na porta a gente já nota que ela é um pouco mais grossa do que a porta dos veículos, né, nessa faixa de preço que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. A porta dele, todas as 4 portas possuem reforços estruturais internos e possui também, né, como eu já falei, o isolamento acústico. E uma coisa que chamou bastante atenção é que até a pessoa que desmontou o veículo falou sobre isso, já está acostumada a desmontar e avaliar outros veículos, é que a porta ela é feita de uma peça única estampada. Ela não tem soldas, não tem ponto de solda naquela parte da chaparia da porta, né? Então ele até comparou, dizendo aí que veículos acima de 200 mil yuans, ou seja, veículos ali mais ou menos na categoria do Seal, que não possuem essa qualidade de construção de porta que o Cielo, o Dolphin Mini, né, possui. Emendando aí já no assunto de qualidade estrutural, a estrutura principal, né, a plataforma, o Dolphin Mini utiliza 61% de aço de alta resistência. E o que a gente tem mais próximo disso aqui no Brasil, nessa faixa de preço, é o Polo, sem sombra de dúvidas, porque o Polo é montado sobre a plataforma MQB, que é uma joia do grupo Volkswagen, uma excelente plataforma, que já tem um tempo que foi lançada, né, foi lançada no Golf, introduzida no Golf lá em 2012, no Golf 7ª geração. E a gente pode dizer então que é uma qualidade de estrutura de plataforma, construção de plataforma muito bem feita, muito boa. Mesmo a gente ainda não tendo disponíveis os testes de colisão do Dolphin Mini. Claro que a gente não pode afirmar que o Dolphin Mini é mais seguro. A versão de entrada vendida lá fora, lá na China, tem 4 airbags. As outras versões possuem 6 airbags, né, como a versão que é vendida aqui no Brasil. E a versão que é vendida aqui justamente é a versão topo de linha, mas sem os opcionais, né, de sistema de assistência à condução, Park Assist, ACC, etc. Então a gente pode dizer que é um carro seguro, observando essas características. O Polo ele possui 50% da estrutura em aço de alta resistência, mas a gente não consegue definir ali quais são os aços utilizados, qual é a proporção, por exemplo, de aço de ultra alta resistência, né? Então não dá para afirmar que o Dolphin Mini é mais seguro que o Polo ou que o Onix. O Dolphin Mini também possui uma área menor de absorção de impacto, então talvez para compensar isso aí a BYD tenha empregado uma estrutura mais rígida, uma estrutura principal mais rígida, justamente por isso. O Dolphin Mini também possui bateria estrutural, né, que é a bateria Blade, então isso daí contribui ainda mais para uma estrutura eficiente e de alta rigidez. Uma comparação direta com o Dolphin de entrada, em termos de equipamento, ele ganha pouca coisa e perde pouca coisa. Então o que ele ganha é basicamente o banco com ajuste elétrico, que no Dolphin é manual, no Dolphin de entrada pelo menos. Ganha também um ajuste em 4 posições, né? No caso o ajuste de profundidade do volante, no Dolphin só tem um ajuste de altura. E também ele ganha o carregador por indução. O que ele perde é o conjunto de câmeras de 360 graus, mantendo apenas a traseira. A central multimídia de 12.8 passa a ser de 10.8. O controle de temperatura digital do ar-condicionado também perde. Mantém o controle digital, né, pela central multimídia, porém não possui controle de temperatura. Você controla apenas a potência. A potência e a ventilação, no caso. E também perde, né, com ressalvas aí, ele perde outros 3 itens que são a palheta dupla do limpador. No caso, o Dolphin Mini possui a palheta simples, porém pantográfica. O mesmo freio do Dolphin, né, freio de estacionamento por acionamento elétrico, porém ele perde o botão do freio, deixa de ser necessário. Até porque ele possui ali o botão do câmbio já com a função Park, então essa função já seria ali uma redundância.
E aí a BYD decidiu por eliminar o botão, né? Já que ele possui também outros sistemas, né? Sistema de partida em rampa, auto-hold, então não tem necessidade de acionamento automático também. Uma outra coisa que eu achei bastante interessante é o display dele, que à primeira vista, o display que eu digo do painel, né, do motorista, à primeira vista ele lembra até o do Seal, porém ele é mais simples, que tem aquela telinha no meio, que é um display que nós podemos dizer que é um display matrix, né, display de matriz de pixels, que pode gerar imagens diferentes. Porém, os outros dois, ao invés da BYD colocar um display analógico, né, colocar ali mostradores analógicos, ela teve uma sacada muito boa, muito bacana de colocar dois displays segmentados. Ou seja, esses displays você não consegue alterar a cor, e os pixels na verdade são segmentos já pré-definidos, de formato e desenho já pré-definidos. Então ele só vai acender e apagar aquela parte ali, né. É muito semelhante a um display daqueles relógios mais simples, daqueles calendários digitais. É uma tecnologia bem simples e que deixou um visual, acho que no geral ali ficou bastante interessante. E antes que eu esqueça, tem a questão da altura do solo, que muitos falam que pode raspar e tal. Tem esse vídeo aí mostrando 160 milímetros, em alguns pontos, no caso no ponto mais alto ali, 190 milímetros. O Dolphin, ele tem nessa faixa aí de 190 milímetros, nesses pontos um pouco mais baixos. A altura oficial, com carga, no caso com a carga máxima, é de 110 milímetros. E para o Dolphin é de 120 milímetros. Então ele provavelmente não vai raspar, ainda mais porque é um entre-eixos mais curto, e comparado com outros modelos, é mais ou menos aí a altura que o HB20 tem do solo. Então não acredito que vai raspar, que vai ter nenhum problema com relação a isso. Também o balanço dianteiro é pequenininho, então basicamente quando você está descendo uma ladeira ou subindo uma rampa, o pneu já chega logo em seguida, né? Como a gente disse, o pneu chega antes de raspar o para-choque, o pneu já chega. Até agora dá pra gente dizer que o Dolphin Mini com certeza está no páreo com o Dolphin, tanto na questão dos equipamentos quanto no acabamento. Eles são muito semelhantes, com umas pequenas diferenças ali, mas em termos de nível de acabamento e nível de equipamentos eles são muito equivalentes. Mas nem tudo são flores. E é a partir daqui que a gente vai começar a ver a superioridade técnica do Dolphin sobre o Dolphin Mini. Ao abrir o capô do Dolphin Mini já é possível notar a bateria auxiliar de 12 volts, que é responsável por toda a parte elétrica secundária, ou seja, tudo que não envolve refrigeração e propulsão direta do veículo, faróis, vidros elétricos, ventilação, central multimídia, enfim. Então essa bateria ela é responsável por essa parte, e todo o sistema 12 volts, né, no caso do veículo, enquanto que no Dolphin a bateria ela fica debaixo do banco e é uma bateria de íons de lítio. No Dolphin Mini é uma bateria de chumbo que fica ali dentro do cofre do motor. A vantagem é que a bateria de chumbo ela é mais fácil de ser encontrada, porque ela é utilizada em outros veículos, né, veículos a combustão convencionais ou híbridos, e também tem a vantagem da reciclagem, a alta taxa de reciclagem, que chega a quase 100%. O problema dela é a baixa taxa de ciclos, que é bem inferior à bateria de íons de lítio. Então ela tem uma taxa ali em torno de 500, 700 cargas e descargas, enquanto que a bateria de íons de lítio chega a uns 3.000, né, no caso da bateria LFP. Logo à esquerda, nós podemos observar a ausência do powertrain 8-in-1 integrado, que é um dos principais trunfos da plataforma 3.0. Todos os outros veículos, exceto obviamente o Dolphin Mini, possuem esse tipo de powertrain, e ele é responsável por um melhor gerenciamento térmico de todo o conjunto elétrico, incluindo a bateria, e infelizmente este tipo de tecnologia não equipa o Dolphin Mini. Acredito que no Dolphin Mini isso não terá tanto impacto por conta do clima do nosso país. Na prática, esse sistema ele é muito eficiente e muito útil em países frios. Por exemplo, esse sistema ele é capaz, através dos trocadores de calor do powertrain 8-in-1, ele é capaz de reunir todo aquele calor que é gerado por todo o sistema elétrico do carro. Ele é capaz de transferir esse calor para as baterias. Então ele utiliza ali solenoides, né, uma eletroválvula, que é o sistema que chamamos de bomba de calor, combinando a eletroválvula e o compressor de ar-condicionado, fazendo o líquido refrigerante circular naquela parte do powertrain e transferindo o calor para as baterias. Então, ao mesmo tempo que ele coloca as baterias numa condição ideal de temperatura, ele também resfria o sistema de propulsão e torna esse sistema ainda mais eficiente. No caso do Dolphin Mini, eu acho que eles fizeram uma boa escolha, porque o sistema de propulsão é mais fraco, é um motor de apenas 75 cavalos, e então esse sistema ele não aquece tanto. Eles conseguiram separar, né, eles desmembraram ali, não é mais um sistema integrado, então não gera tanto calor, dá para dissipar melhor essa energia. E também o sistema de ar-condicionado ele continua, apesar do Dolphin Mini não possuir mais a eletroválvula, o sistema de bomba de calor, né, ele ainda possui um sistema de refrigeração das baterias por meio do líquido refrigerante, ou seja, ele usa o ar-condicionado para resfriar tanto a cabine quanto as baterias. Isso daí é bacana e interessante, porque
partir do momento que você remove calor da cabine e remove calor das baterias também, você torna esse sistema mais eficiente, porque é um sistema que vai trabalhar numa temperatura maior. Então, o condensador, no caso, ele consegue dissipar mais energia e trabalhar de uma forma mais eficiente. Menos eficiente do que o sistema 8 em 1, com certeza, mas para a dimensão do veículo, né, para a faixa de preço do veículo, toda a proposta e, obviamente, a potência do veículo, eu acho que está muito bem dimensionado. Acho que eles acertaram nesse sentido aí. Nos freios também há uma diferença. O Dolphin Mini, ele vem equipado sim com todos os sistemas eletrônicos aí de frenagem que a gente conhece. Vem também equipado com sistemas de conforto, né, associado ao conforto na utilização do freio de estacionamento eletrônico. Então ele vem com aqueles sistemas de frenagem de auto-hold, de sistema de acionamento automático do freio de estacionamento, uma série de essa sopa de letrinhas que a gente já conhece. Porém, em relação ao acionamento, aí ele perde um pouco para o Dolphin. O Dolphin possui um sistema chamado IPB, que é 4 vezes mais rápido do que o sistema convencional usado por outros veículos elétricos. Para a gente entender como é que funciona isso, basicamente assim, a gente pega o sistema convencional de frenagem, né, e esse sistema convencional ele possui um vácuo, que a gente percebe esse vácuo porque quando o carro, no caso o carro com motor a combustão, ele está ligado, o pedal fica macio. Porém, quando você desliga, depois de algum tempo, esse pedal ele fica mais firme. E isso é por conta do vácuo que fica entre o cilindro mestre e o pedal. Então tem uma peça ali no meio que é responsável por criar esse vácuo para facilitar a frenagem. É por isso que a pessoa acaba perdendo freio depois que desliga o motor do carro. Então, depois de desligar o motor do carro, o pedal vai ficando mais firme e chega uma hora que você não consegue frear porque você tem que aplicar uma força tremenda para poder acionar os freios. Então existem bombas de vácuo que podem fazer a sucção. No caso do carro a combustão, ele pode fazer a sucção através do próprio motor, né, da entrada de ar do motor, que consegue criar aquele vácuo. E no caso dos carros elétricos, como ele não tem esse mecanismo, então ele utiliza um sistema de assistência elétrica, assim como funciona a direção elétrica, né? Se a gente pega a direção elétrica, é basicamente aquela direção mecânica com um motorzinho ali que faz dá essa forcinha, né, dá esse auxílio ao motorista. Então da mesma forma funciona assim num pedal de freio de carro elétrico. Porém, esse sistema ele tem algumas desvantagens, né? O sistema ele ainda não é tão sofisticado ao ponto de oferecer uma frenagem combinada, uma frenagem regenerativa, uma frenagem eficiente. Então, o sistema IPB ele vem para substituir esse outro sistema que é chamado de iBooster. Então, o sistema IPB ele usa a própria bomba do controle de estabilidade para fazer o acionamento dos freios. E ele é um sistema que opera muito mais rápido, porque você pisa no pedal e ele consegue controlar a pressão hidráulica. Então, a pressão pode ser controlada diretamente, em último caso, né, no caso de emergência, porém, também ela pode ser controlada através dessa bomba do sistema de SP. Então ele é um sistema mais avançado, merece até um vídeo sobre isso. E é isso, basicamente essa a diferença. E esse sistema também permite que um outro sistema funcione, que é o BDW, que o BYD Dolphin tem, que é um sistema de limpeza dos discos de freio, né? Ele é um sistema em que as pastilhas elas ficam muito próximas ali do disco de freio. Quando está chovendo, né, quando os discos de freio estão mais úmidos, então ela consegue fazer a mesma função do limpador de para-brisas. Ela faz a limpeza daquela umidade ali, consegue retirar aquela umidade que está nos discos. Então ele fica fazendo isso repetidamente, né, sem que o motorista perceba, porque é um contato que é milimetricamente calculado para que não se perceba nenhum tipo de tranco, nenhum tipo de frenagem mesmo, né, de fato. Então ele é um sistema bastante inteligente e é um diferencial do BYD Dolphin que o Dolphin Mini infelizmente não tem, por uma questão de corte e custo. E agora, as conexões da bateria, a gente nota ali que tem duas conexões de alta tensão, positivo e negativo, que são esses cabos laranjas, a conexão de dados, que é esse cabo preto, e os tubos do sistema de refrigeração. Esses tubos a gente já nota a diferença entre o Dolphin e o Dolphin Mini. No Dolphin é de metal e no Dolphin Mini é de plástico. Isso porque, como eu já havia dito, no Dolphin o sistema de resfriamento ele também pode ser utilizado para aquecer as baterias. No caso, se for para aquecer, esse líquido refrigerante ele entra em alta pressão, ele entra no estado líquido mesmo e leva esse calor para dentro das baterias. Então tem que ter um sistema mais complexo ali dentro das baterias para suportar aquela pressão e também para distribuir aquele líquido ali, fazer o aquecimento das baterias. Porém, no Dolphin Mini, esse sistema ele é utilizado apenas para resfriamento. Então, esses dois tubos aí, de entrada e saída, eles permitem que entre o líquido refrigerante. Na verdade, não entra mais como líquido, entra no estado gasoso, porque ele já se expandiu e ele não entra mais com aquela pressão toda.
Então não é mais necessária a utilização de tubo de mangueira de metal, né, para poder fazer direcionar esse líquido refrigerante para dentro. Então ele entra já no estado gasoso e entra justamente para resfriar as baterias. Ele entra, absorve aquele calor e sai. E na etiqueta da bateria a gente nota que ela utiliza as mesmas células da bateria do Dolphin, porém numa quantidade menor. São 90 células de 135 Ah, enquanto que no Dolphin são 104. A bateria e as conexões elas têm certificação IP67, ou seja, resistente à poeira e pode ficar até 1 metro de profundidade embaixo d'água. Agora vamos analisar a parte de suspensão. Na dianteira nós temos ali uma suspensão do tipo McPherson. O conjunto de suspensão é idêntico ao do Dolphin, mas vocês vão notar que na traseira tem algumas semelhanças. Vamos chegar lá. Na dianteira ainda, segundo especialistas, os parafusos eles utilizam um processo de cromagem para que eles não enferrujem. Então eles possuem também aplicação de material anti-ferrugem e passam pelo processo de cromagem. Uma outra coisa que deixou assim, que merece um pouco de atenção também, é a questão de que o sensor da roda, o sensor de velocidade que fica ali na roda, ele está muito exposto. Então isso foi deixado bem claro ali por um dos especialistas que analisou o carro. Mas assim, no conjunto de suspensão, sem muitas surpresas, a dianteira é praticamente idêntica do Dolphin, claro que dimensionada para o Dolphin Mini, né? A bandeja de suspensão, aparentemente, no olho assim, eu acho que é a mesma do Dolphin. Mas é uma informação que não é oficial, eu estou apenas chutando aqui. Na traseira, a gente nota que há uma diferença grande no conjunto de suspensão, apesar de que ambos utilizam eixo de torção, mas houve ali um corte de custo também, né? Mas também talvez tenha sido por conta do projeto do próprio veículo. Não é o corte necessariamente no conjunto de suspensão, mas no projeto do veículo que acabou talvez impactando na suspensão. A gente nota que a suspensão do Dolphin Mini ela integra mola e amortecedor, então é semelhante com aquelas suspensões de moto. Parece muito com os amortecedores de moto que fica integrado ali. A mola fica dentro do amortecedor. Isso pode até facilitar na manutenção, mas tem seus problemas também. A suspensão ela tende a pular mais e perde um pouco de estabilidade, principalmente lateral, né? Ainda mais falando de um carro que é um pouco alto, como é o caso do Dolphin Mini. Agora chegando no ponto que decepcionou muita gente, assim como o preço no dia do lançamento, que é a questão dos 4 lugares. Então muita gente se perguntando aí por que não trouxe a versão de 5 lugares logo, né? O que é que falta para colocar ali 5 lugares, acrescentar um lugar ali no banco traseiro. E de fato faz muito sentido essa versão de 5 lugares, porque o espaço interno do carro permite isso. A gente pode observar que externamente ele é basicamente um Celta, em termos de comprimento, mas internamente ele tem dimensões de compacto, tem dimensões ali semelhantes a de um Ford Ka, por exemplo, a de um HB20. Então ele tem uma boa largura, principalmente, que é necessária para um assento de 3 lugares no banco traseiro. Né? Se a gente comparar, ele é 5 mm mais estreito que o HB20 na largura externa. Internamente talvez ele seja ainda mais estreito porque as portas têm uma espessura maior. Aparentemente, né, tem uma espessura maior. Mas ainda assim seria mais ou menos o espaço de um Ford Ka, por exemplo. Então, no Ford Ka aí, vocês notam que tem um espaço bacana. No entanto, não é o que acontece. No Dolphin Mini, o espaço traseiro para as pernas é maior do que deveria, porém o banco é mais estreito do que deveria. Aparentemente ele é mais estreito até mesmo do que o do Kwid, que tem 1,58 de largura externa, e que ainda assim tem assento para 3 ocupantes. Então, talvez desse para transformar esse assento em um assento para 3 ocupantes. E existem outros desafios a serem solucionados, como por exemplo, a ancoragem do cinto em 3 pontos, mas que são coisas simples, né? Para qualquer grande montadora consegue resolver isso em pouco tempo. Um encosto de cabeça no meio também seria resolvido tranquilamente. Porém, ainda assim ficaria desconfortável, né? Um carro com essa largura e um assento assim tão estreito. Então, isso se dá porque o assento traseiro ele é posicionado bem em cima do eixo, bem em cima do eixo traseiro. Ou seja, ele fica ali entre as duas caixas de roda. E a gente observa também que a caixa de roda ela invade a parte interna. A gente nota o acabamento ali na direção da caixa de roda. Na verdade, dos dois lados a gente nota. E a coluna não atrapalha tanto. Ele fica um pouco afastado da coluna. Porém, a caixa de roda ela realmente prejudica o espaço. Principalmente ali naquela parte do assento, que é uma parte que fica mais estreita. Então, mais ou menos o que ocorre com a terceira fileira dos modelos de 7 lugares. É um problema que a BYD vai ter uma certa dificuldade para resolver. Talvez tenha que se fazer ali algum sacrifício. Assim, existem inúmeras maneiras de se resolver esse problema. Algumas até mais complicadas, né, que seria a modificação ali do chassi, modificação das caixas de roda,
Enfim, uma série de modificações podem ser feitas. Porém, a maneira mais prática, mais simples, que vai exigir um sacrifício, mas que eu acredito que seja a melhor maneira de se resolver esse problema, é trazer esses assentos um pouco mais para frente. Então, a gente vê ali que o ocupante ele fica protegido, né, pela coluna, digamos assim, porém acaba a coluna, o acabamento da coluna e o acabamento da caixa de rodas acaba consumindo muito espaço. Então, para poder aumentar a largura desse assento, talvez tenha que mover um pouco mais para frente, sacrificando um pouco o espaço para a perna, mas como é um carro com 2,5 metros de entre-eixos, então ele teria um espaço ainda bacana, permaneceria ainda com espaço de compacto. Porque o que eles fizeram foi aumentar esse espaço para as pernas, que o Dolphin tem, ele é maior do que o de outros carros com 2,5 metros de entre-eixos. Então, se deslocar um pouco para frente, ele vai perder um pouco de espaço, mas vai ficar ali no mesmo nível, na mesma média dos outros carros. Por exemplo, o Ford Ka-T2 e 49, então ficaria ali mais ou menos com o mesmo espaço para as pernas do Ford Ka. Então, eu vejo como uma solução mais prática, né, mover esse assento mais para frente. Tem a questão dos airbags, que ele possui airbag de cortina que pode ter que sacrificar, mas lá fora, lá na China, tem a versão pé de boi com 4 airbags. Então acredito que o mais prático, mais fácil seria trazer essa versão pé de boi por um preço menor, mas com 5 lugares. Então teria um apelo muito maior do que essa versão que é vendida atualmente.